Imóveis ou fundos imobiliários? Imóveis ou renda fixa? Imóveis ou fundos imobiliários e renda fixa? Qual é a melhor opção? Não se preocupe, eu vou responder isso para você durante esse vídeo. Eu preparei uma aula com dados, com comparativos, com bastante informação para você. Assista até o final, que está bem bacana. Mas antes, curta, comente, compartilha, se inscreva no canal e ative as notificações e bora lá, sem mais delongas. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para vocês entenderem melhor, vai ficar uma aula mais agradável, né? Do que vocês ficarem olhando só para essa minha cara. Vamos lá, pessoal. Então, imóveis e mercado financeiro. Qual é a melhor opção? Se tem uma melhor opção, né? Será que tem ou será que não tem? Bom, vamos lá então, vamos descobrir. Esse cara aí sou eu, Thiago Valência, especialista em investimentos, análises financeiras, valuation, derivativos, assessor de investimentos. Tá aí meu Instagram, meu YouTube, vocês já estão aqui. E meu LinkedIn. Tenho experiência de 7 anos no mercado e muitos outros cursos além das MBAs. Bora lá. Deixa eu tirar esse cara daqui. Pronto. Informações importantes. Antes da gente começar, eu quero só deixar claro o que é cada um dos indicadores que a gente vai estar comentando. O CDI é uma referência, é um benchmark, é uma taxa de juros. Você não investe no CDI, você investe em um ativo indexado ao CDI. Por exemplo, você investe num CDB que rende 100% do CDI. Ponto. Então, ele é um comparativo também. Se você tem uma carteira de investimentos, você vai comparar com a rentabilidade do CDI, que é a cópia da Selic. Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. Todo mundo sabe o que é Selic, né? Se você não sabe, tem um vídeo meu explicando o que é Selic. Quem está no canal aí tem muitos vídeos falando sobre vários assuntos voltados para investimento, mercado financeiro, economia, política, enfim. Entra lá. IFIX é um índice, tá? É um índice, referência, é o índice, na verdade, dos fundos imobiliários. Dentro desse índice, dentro dessa cesta, tem vários fundos imobiliários e seguem critérios para estar dentro desse índice. Não, ele não compõe todos os fundos imobiliários que são negociados em bolsa. Os fundos imobiliários são negociados em bolsa. Tá? Ele foi criado pela B3, que é a Bolsa Brasileira, Brasil Bolsa Balcão, em 2012, tá? Com o objetivo de mostrar um retorno médio dos fundos imobiliários. Tá? Aí não contempla os dividendos, os proventos que são pagos mensalmente pelos fundos imobiliários, somente a valorização patrimonial. Entenda que são duas coisas diferentes. Os dividendos, que é o aluguel que os fundos imobiliários pagam todo mês, e a valorização patrimonial, ou a oscilação de mercado, que os preços oscilam, podem cair bastante, mas no longo prazo é sempre para cima. E o índice geral do mercado imobiliário, tá? Que é o IGMI, é um indicador que fornece uma estimativa de valor de uma transação imobiliária. Tá? Ele é calculado com base em laudos de avaliação de imóveis financiados por bancos e elaborado pela ABCIP, em parceria com a FGC. Certo? Então, a gente só dando uma pincelada nesses três indicadores, porque a gente vai se utilizar deles. E falando do CDI, qual é a taxa de CDI para vocês entenderem, tá? O CDI, ele é a cópia da Selic. Então, vocês devem se perguntar, olhando esse vídeo, 14,15? Não é 14,15, Thiago, é 14,25. Calma lá, calma lá. 14,25 é a meta Selic, que nós estamos hoje, enquanto eu faço esse vídeo, dia 31/3/2025. Então, esta é a taxa Selic, a negociação, tá? A taxa que é negociada entre os bancos, tá? E o CDI é uma cópia da Selic. A meta Selic é o que é determinado pelo Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, onde reúne 8 diretores e o presidente. Eles definem a meta Selic. A meta Selic será nesse momento é de 14,25, mas a taxa praticada entre os bancos, você quer saber o que é isso, como funciona isso? Entra lá, assiste meu vídeo da Selic, que vocês vão entender o que é isso. Chamado de Selic Overnight. É 14,15. Inflação hoje, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, está em 5,06. E o IGPM, tá? Que é um índice que influencia os aluguéis, certo?
É ele, com base nele, que os aluguéis são precificados. Está em 8,58. Isso nos últimos 12 meses, pessoal. Inflação também nos últimos 12 meses. Tá? Indicadores aí na data de 31/3. Então vamos lá, vamos começar a fazer os comparativos entre renda fixa, imóveis e fundos imobiliários. O que é renda fixa? Renda fixa é um tipo de investimento que você já consegue saber e calcular o rendimento antes de se investir. Mas, com alguns porém. Se você pegar um pré-fixado, você sabe o quanto você vai ganhar. Por exemplo, um CDB 14% pré-fixado. Você sabe que você vai receber 14% ao ano até o vencimento. CDB, ou um CRI, CRA, debênture, LCI, LCA, que paga CDI, ou seja, tudo que pode ser 100% de CDI, 90% de CDI, 120% de CDI, pode ser CDI mais uma taxa, por exemplo, CDI mais 2%. Então, você sabe que você vai ganhar o CDI, vamos supor que é um CDB 100% do CDI. Você sabe que você vai ganhar o CDI, que rendeu o CDI, 100% do que se rendeu o CDI em todo o período. Ok? Então, é chamado de pós-fixado. Você vai saber, você sabe que você vai ganhar o CDI, mas você vai saber o valor em dinheiro no final. IPCA+, o IPCA+, ele rende o IPCA, que é um indicador oficial do governo, medido pelo IBGE, não é a inflação que a gente sente no bolso de fato. Né? É falar que a inflação que a gente sente no bolso está em 5,06. Esse IPCA, ele segue a inflação oficial, que é medida aí pelo IBGE, que é o IPCA. Então, você vai ganhar todo o IPCA do período, toda a inflação do período, mais uma taxa pré-fixada. Por exemplo, IPCA mais 7%. Então, você sabe que você vai ganhar toda a inflação do período, mais 7% ao ano. Esse daí é o único investimento que você sabe de fato que você tem um ganho real, taxa real. O que é a taxa real? Existe a taxa nominal e a taxa real. Taxa nominal, eu tenho lá pré-fixado de 14%, aquela taxa nominal. Como que eu vou saber qual que é a taxa real? Eu desconto a inflação e aí eu sei qual que é a taxa real que eu ganhei. No IPCA+, como você já ganha a inflação, você já sabe que é 7% real que você vai estar ganhando. Muito bem, e os investimentos, estão aqui alguns deles, né? Eles seguem um imposto regressivo. Qual segue imposto regressivo? CDB e debênture, que não é incentivado. A debênture incentivada, ela tem imposto de renda. A debênture incentivada não tem imposto de renda, mas CDB e debênture tem imposto de renda regressivo, 22,5% até 6 meses, de 6 meses a 1 ano, 20%, de 1 ano a 2 anos, 17,5%, acima de 2 anos, 15%. LCI, LCA, CRI, CRA e debênture incentivado, que são debêntures de infraestrutura, não incide imposto de renda. Tá? Tesouro direto, também imposto de renda regressivo, igual ao CDB. Pode ser o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado, ou o Tesouro IPCA+, ou Renda Mais, que depois surgiu recentemente, né? Ou Renda Mais, ou do... Esqueci o nome lá de escola lá. Renda Mais... Depois eu vou lembrar durante essa aula aqui. Imóveis, como que funciona a tributação de imóveis? Então, a gente viu aqui que a tributação de... Nossa, ficou na minha cabeça agora esse negócio do Tesouro Direto. Não deixa eu esquecer, depois eu lembro. Aqui é a tributação da renda fixa. Aqui é a tributação dos imóveis. Renda fixa é regressivo, ela vai diminuindo. Renda imóveis, ela é progressivo, de acordo com os ganhos. Então, tá ali, ó. 15% com ganhos até 5 milhões, 17,5% ganhos de 5 a 10, 20 acima de 10 a 30, né? E 22,5% ganhos acima de 30 milhões. Exceções. Existem algumas exceções. Você vendeu um imóvel, venda de imóvel com a compra de outro imóvel até 180 dias, é isento de imposto de renda. Isso a gente está falando de ganho patrimonial, tá? Não do aluguel. O aluguel tem um imposto. Aqui, ganho patrimonial, se você vendeu, tá? Desde que desde que não tenha se utilizado do recurso nos últimos 5 anos. Se nos últimos 5 anos você não fez uma movimentação dessa, você pode fazer e não pagar imposto de renda, tá? Ó, se você tivesse feito, você pagaria. E quando o imóvel for vendido por até 440 mil e for o único imóvel do contribuinte. A isenção também só é válida se o contribuinte não tiver se beneficiado dessa isenção nos últimos 5 anos, tá? Imposto de renda sobre o aluguel, tá? Então tá aqui
até 2.259 é isento, 2.259 a 2.824 com desconto de 564. E aí tem aqui a tabelinha do imposto de renda, a alíquota e a parcela a deduzir do imposto de renda sobre pessoa física, tá? Tá aqui. Então você paga o imposto de renda sobre o aluguel também, claro, com as suas limitações, né? Deixa eu passar isso aqui para cá. Fundos imobiliários. Fundos imobiliários, ele tem o de tijolo e tem o de papel. E pode ter os dois ali. Tem os fundos que investem em fundos imobiliários e os fundos que investem em papéis, só certificados de recebível imobiliário, os CRI, e tem fundos de tijolos, tá? Que investem mesmo em imóveis. Então você consegue investir em vários imóveis sendo dono de um fundo imobiliário, tá? Então ele investe em ativos e distribui resultados aos seus cotistas. Então ele distribui 95% do lucro. Tudo que ele teve de lucro, 95% ele tem que distribuir. Tá? Isso é lei. E o lucro é líquido distribuído e você já não paga imposto de renda sobre o que você receber. Por enquanto, pelo menos até enquanto eu faço esse vídeo aqui, né? Esse vídeo alguém pode assistir daqui a alguns anos. Por enquanto, nesse momento, não se paga imposto de renda. Tá? O ganho de capital, isso só nos proventos, o ganho de capital. Você comprou a 100, vendeu a 110, você paga 20%, independente da quantidade que você vendeu. Ele é diferente das ações. A alíquota é diferente, né? As ações depende, day trade é 20% independente do valor, mas swing trade, quando é de um dia para o outro ou mais dias, é 15%, se as vendas totalizarem dentro de um mês mais de 20 mil. Senão, você não paga imposto de renda sobre ganho patrimonial. Nos fundos imobiliários, qualquer valor, qualquer dia, de dia para o outro, no mesmo dia, é 20%, tá? Só os dividendos que você não paga o imposto de renda. Fundos imobiliários, lajes corporativas, tá? Galpões, centros logísticos, shoppings, incorporação imobiliária, agências bancárias, recebíveis imobiliários, que são os CRI, certificados de recebível imobiliário. O que é um CRI? Vou dar um exemplo bem simples, falando bem no linguagem popular. Você tem vários imóveis e você tem vários aluguéis, contratos para receber no futuro, tá? Você chega para uma securitizadora e vende esses contratos, fala para ela formar pacotinhos, essa securitizadora transforma, ela compra esse aluguel seu, antecipa, paga para você à vista, claro, com um deságio, pega esses recebíveis, empacota e joga no mercado para uma corretora distribuir, um banco distribuir esses CRI, e você conseguimos investir, e os fundos imobiliários também fazem isso. Tá? Sendo bem sucinto. Hospitais, hotéis, fundos de fundos, lá, fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários. Tá? Quais são os riscos? Tá? Aqui a gente fala. Então, renda fixa. Qual é a renda fixa? Ela tem o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que te garante até 250 mil por CPF, por conglomerado bancário, até 1 milhão dentro de 4 anos. Então, se você investiu numa renda fixa, você investiu para um banco, você investiu em várias rendas fixas, você distribuiu, você mitigou seu risco, então você colocou 100 no CDB, 200, 150 no LCI, LCA, e esse FGC só vale para LCI, LCA, CDB e poupança, do que a gente está falando aqui, tá? Debêntures, CRI-CRA, não vale. Não, ele não, o debêntures, CRI-CRA, a garantia é real. Ou seja, se a empresa emissora daquele debênture tem que ser uma empresa SA, né, por exemplo, uma JBS, uma Raiz, emitir um CRA ou emitir uma debênture para captar recursos no mercado, assim, elas emitem essa dívida para captar recursos para financiar as operações dela. Se ela fez isso, a garantia é a garantia real. Se ela quebrar, você vai ter que entrar na fila e esperar para receber. Nos títulos emitidos por instituições financeiras, CDB, LC, LCA, tem o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, dentro daqueles que eu te falei, e você recebe até 250 mil. Vamos supor que você teve vários problemas dentro de 3 anos, foram mais de 1 milhão que você... 1 milhão aí que você teve de perdas, mas que recuperou através do FGC, porque se a instituição financeira quebra, tem um fundo lá, a FGC é mantido por instituições financeiras, hoje tem ali cento e poucos bilhões, tá? 150 bilhões, não lembro de cabeça, mais ou menos isso, que as instituições financeiras, elas mantêm esse fundo para
Se uma instituição quebrar, quem tiver dinheiro investido naquela instituição, em CDB, LC, LCA, poupança e alguns outros títulos que não são tão comuns, você recebe até 250 mil por CPF e por conglomerado bancário. E aí tem o risco de mercado, tem o risco de inflação, de tributação, de liquidez. Mudou a tributação, como aconteceu com o LC e LCA. Não a tributação, mas LC e LCA passou a ter uma carência maior. Liquidez, se você colocou com vencimento longo, precisou tirar antes, você pode ter uma perda de rentabilidade, mas você também pode ter um ganho, depende do ativo. Inflação, você colocou lá em pré-fixado. Muita gente fez isso no Covid. Pegou ativos pré-fixados, a Selic estava lá embaixo, com rendimento de 3,5%, 4%, e a inflação explodiu. E aí o juro subiu. E aí você ficou ganhando 3, está preso lá ganhando 4%, que se sair vai tomar um puta prejuízo, enquanto que hoje tem renda fixa pagando 15%. Então você tem que saber o momento certo de investir. Risco de mercado, né, de crédito, ou se a instituição não pagar, pode ser uma debênture no CRICRA, você deixa de receber. Ok? Então vamos para o próximo. E vamos os comparativos de imóveis versus fundos imobiliários, que ali a gente falou dos riscos da renda fixa, que são os riscos dos imóveis e dos fundos imobiliários. Os mais comuns, tá? E os mais severos. Inadimplência, em ambos, tá? Só que qual a diferença? Se você tem lá 1 milhão em um imóvel, você tem um inquilino. Se esse inquilino deixou de pagar, se você tem 1 milhão em fundos imobiliários, primeiro você vai ter lá 30 fundos imobiliários e cada fundo imobiliário vai ter um monte de imóveis. Você vai ter, sei lá, 500, 1.000 imóveis. Se um deixar de pagar, não muda nada. Se dois deixar de pagar, não muda nada. Se dois saírem, não muda nada. Você continua recebendo seu fluxo certinho. Eles têm um fundo de reserva também para cobrir isso. Então, inadimplência em ambos, mas para o fundo imobiliário, diversificou, esquece. Muito difícil isso acontecer. Aconteceu no Covid com os shoppings, que tiveram que fechar e cessou por um período os pagamentos e depois voltaram. Vacância, baixa ocupação, em ambos. Mas, igual eu falei, se você tem dois imóveis, o seu risco é muito grande. No fundo imobiliário é mínimo, mínimo. Desvalorização, em ambos também. O imóvel você não está enxergando, não tem uma tela com gráfico lá para enxergar a oscilação do imóvel. Os fundos imobiliários têm, eles oscilam mais. E é um risco de mercado, desvalorização do preço na bolsa, no mercado, não do imóvel. Claro que tem do imóvel também. Risco do negócio, os dois têm, né? De um negócio não dar certo, né? Execução de obras, os dois têm. Mas como eu te falei, no imóvel você não consegue diversificar muito. Nos fundos imobiliários você diversifica muito, que você mitiga todos esses riscos. A execução das obras, tudo bem, não deu certo, mas lá você tem tantos outros fundos imobiliários, o fluxo seu não para. Não para. Risco do negócio, o fluxo seu não para. Se um der errado, dois der errado, três der errado, não tem problema, você mantém o seu fluxo. E aí, claro, os danos mais severos, danos naturais em ambos, desapropriação em ambos, depredação em ambos, liquidez em ambos, entre aspas, e regulatório em ambos, tá? Só que os fundos imobiliários, por exemplo, se der alguma regulação, por exemplo, taxar os dividendos, ok, você vai ter que pagar o imposto de renda dos dividendos, tudo certo. Liquidez, o imóvel é zero. Você precisa você tem um imóvel de 1 milhão, você precisa de 200 mil. Você vai precisar só de 200 mil. Você tem que vender o imóvel inteiro. Esse tem que queimar, que vale 1 milhão, você vai vender por 800, 700. Os fundos imobiliários, não. Você tem 1 milhão lá, você quer vender 100, você vende 100. E assim, ó, apertou o botão em 2 dias, está liberado. Qual é o risco? Quando a gente fala de liquidez, liquidez é a velocidade com que você transforma um ativo em dinheiro sem perdas substanciais, tá? Então, as perdas nos fundos imobiliários podem acontecer, tá? Por conta da oscilação de mercado. Mas você pode ter ganho ou perda, vai depender do mercado em si. E aí, se você tem vários, alguns podem estar com lucro, você pode vender um pouco, um com prejuízo, um pouco outro com lucro, para não pagar imposto de renda, um abater do outro. Então, você tem mais versatilidade com os fundos imobiliários, que você não tem com os imóveis. Você tem lá 1 milhão em um imóvel. O seu risco está em um inquilino, está em um imóvel. Você tem a depredação, você tem que se preocupar com a desapropriação, você tem que se preocupar com danos, com incêndio, você tem que se preocupar com tudo. Nos fundos imobiliários, você não se preocupa com nada.
porque tem alguém lá fazendo a gestão dos imóveis para você. Você só tem que se preocupar com o preço de mercado. Mas você não vai especular. Especulação você perde dinheiro, sempre, 99%. No investimento, quando você faz um planejamento para longo prazo, você mitiga esse risco de mercado de oscilação. Porque você sabe que aquele dinheiro você não vai utilizar, ele. Você tem que ter uma reserva de emergência em renda fixa e bota em fundos imobiliários no longo prazo, independente da oscilação do preço, você está recebendo o seu aluguel todo mês. Saiu um inquilino, outro deixou de pagar, você está recebendo todo mês. Precisou de dinheiro, com um clique, em 2 dias está na sua conta. Então, é uma diferença grande de riscos aí. E o ponto mais importante, que acho que eu já falei aqui, considerando lá um valor de capital de 100 mil ou 1 milhão, os riscos para os fundos imobiliários são muito baixos por conta da diversificação. Já para os imóveis são altos. Você consegue comprar um imóvel com 100 mil, um imóvel com 50 mil para receber aluguel? Não consegue. Com fundo imobiliário você consegue. Tá? Então, essa inadimplência, todos esses riscos aí, você mitiga todos eles com fundo imobiliário. Você praticamente, a sua participação nos riscos disso daí é nada, porque você tem um monte de fundos imobiliários, tá? Que tem um monte de imóveis. Então, se um der problema, não afeta o seu fluxo. Todos os fundos eles têm reserva. E aí o fluxo se mantém. Ou se um parar de pagar, o que você vai sentir é mínimo, desde que você tenha diversificado, desde que você tenha feito a lição de casa. Diversificação. Ah, então lá, 100. Com 100 mil você consegue, sei lá, 200 imóveis ou mais com fundo imobiliário. Com imóvel, zero. Com 1 milhão, mesma coisa, 200 imóveis ou muito mais, 500 imóveis. Com imóveis mesmo, você consegue 1 a 3 imóveis. Então, o seu risco é muito grande com o imóvel. O fundo imobiliário é baixíssimo. E a rentabilidade? Vamos lá, eu peguei aqui, eu fiz uma análise. Esses dados foram que eu peguei. Tá aqui a fonte, ó. Para a valorização do imóvel foi utilizado o GPE, o IGMR, cálculo a partir de 2014, e para os anos anteriores foram utilizados os dados FIPZAP, tá? Então, eu peguei até 2022, que era o acumulado de todo, ó, desde 2012, você tem o ganho com a valorização e o ganho de aluguel, a média. E aí chegou em 12,20. A média dos últimos 10 anos, tá? Então tá aqui, ó. Vocês querem dar um pause e olhar? Tá aí. Os fundos imobiliários, vamos supor que você pegou lá um rendimento de 1,50 por cota, porque ele paga, o valor não é por percentual, você que faz o percentual. Se o fundo imobiliário está pagando 1,50 por cota, independente do valor que ele está no mercado, é 1,50 por cota. Se ele tiver a R$ 150, você faz as contas, você vai chegar a 1%. Mas se ele tiver a 130, e você souber o momento certo de comprar, fazer uma análise, se programar, você pega ele por 130 no momento de baixa, ele está pagando 1,50, o seu ganho é de 1,15 ao mês líquido. Tá? E a rentabilidade, o seu ganho total investido no FII será uma combinação de rendimentos recebíveis e também da valorização. Tá? Então, aqui um exemplo, ó. Ganho de capital. Você pagou 134, vendeu por 153, ou não vendeu. No momento que você foi avaliar, ele estava 153. 14%. Os rendimentos no período, mais 2,76. Retorno total, 16,79%. No caso do HGRE, que foi dados reais, né? Tanto esses dados aqui, como esse, são dados reais. E a rentabilidade da renda fixa. Então, aqui na renda fixa nós temos CDB, debênture, tesouro, que tem imposto de renda, exceto debênture incentivado, que não tem. LC, LCA, CRICRA, que não tem imposto de renda. Eu peguei uma média de mercado, por exemplo, um CDB, 115% de CDI, vai estar rendendo 16% ao ano, pré 15,45%, pegar uma debênture isenta, lá 14,20%, sem imposto de renda. Tesouro, pré 14,95, Selic 14,26 e PCA mais 7,90. Depois aqui, isento de imposto de renda, um LCI que paga 100% de CDI, você vai achar uma LCI longa, assim, vai ser difícil. Geralmente paga menos, né? Porque não tem imposto de renda, elas pagam menos do que o CDB. Geralmente, no curtíssimo prazo, LCI e LCA são mais interessantes do que CDB, por conta do imposto regressivo. CDB tende a ser melhor no longo prazo, tá? Acima de 2 anos. Longo prazo, não, né? Longo prazo é acima de 5 anos. Mas ela tende a ser, no curtíssimo prazo, até 2 anos, a LCA, LCA tende, não é uma regra, a ser mais atrativa, por conta que não tem imposto de renda. Tá? Então, tá aí as rentabilidades. Tá? Depois eu fiz um comparativo, esse comparativo está até outubro de 24,
Tá? Se você tivesse investido 1 milhão há 10 anos, hoje você teria em fundos imobiliários, sem considerar os aluguéis, os dividendos, só com a valorização patrimonial, 2.284. Com inflação, também, sem considerar a parte pré, só a inflação isso daí, tá? IPCA, sem o pré. Só a inflação teria rendido 1.753, o CDI 2.410, também 100% CDI, o Ibovespa 2.400, investindo no BOVA11, que é o ETF do Ibovespa, e o IDIV, que é um índice de ações pagadoras de dividendo, né? 2.700. Isso é um comparativo, tá? Aqui não tem o imóvel. Estou falando comparativo entre fundo imobiliário e renda fixa. Aproveitei para colocar o Ibovespa no meio também, para a gente ter um comparativo. E aí, a gente compara o IFIX, tá? E aqui a comparação também do IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, colocando a Bolsa Americana. E não está necessariamente na ordem aqui, mas olha aí, Bolsa Americana, nos últimos 10 anos, 688%, está aqui, ó, ela está aqui em cima. Depois nós tivemos o IDIV, que é o índice de dividendos, o Ibovespa, o CDI igual ao Ibovespa, né? Tá vendo? É isso que tem que ser avaliado. O Ibovespa rendeu igual ao CDI. Mas qual o risco que você tem no Ibovespa? É muito maior do que no CDI. O CDI, se a gente pegar, por exemplo, o Tesouro Selic, que vai dar o mesmo rendimento, é um risco soberano do Brasil. O Tesouro é o menor risco do Brasil. Você comparar algo que tem o menor risco com uma bolsa que tem uma oscilação grande, com o mesmo retorno, onde você vai? Só que aí você compara com a Bolsa Americana, que a Bolsa Americana de fato dá um ganho real. Olha aí, absurdo. Absurdo. 1 milhão na Bolsa Americana, em 10 anos, quase 8 milhões. Então, esse é o mercado financeiro. E aí, montando uma carteira de investimentos diversificada, sendo muito conservador, mas ao extremo, 11% ao ano, é taxa assim. Você pegar os piores investimentos hoje, pagando imposto de renda, você vai ter 11% ao ano. Um dos piores investimentos. Tá? Em 10 anos, se comparado ao CDI e à poupança, olha a diferença que dá. Você teria 352 num cenário otimista, esperado, no cenário pessimista 2.400, no cenário otimista 4 milhões, tá? Colocando 1 milhão numa carteira diversificada, que eu diversifiquei renda variável, renda fixa eu diversifiquei fundo imobiliário. Então, fiz várias diversificações no mercado financeiro. Tá? E aí eu joguei lá embaixo a rentabilidade, sabe? Aí, qual a pior situação? Piora mais ela ainda, se a gente comparar com o que a gente tem hoje. Hoje, sem risco nenhum, você tem 14, 15%. Então, isso aqui é a pior da pior da pior da pior da pior da situação. E o CDI com 1 milhão aplicado. Então, aqui eu vou chegar na comparação, e está até 2023. Por quê? Porque os dados que eu tenho de imóveis vão até de 2022. Então, não peguei 2024 para comparar. Não utilizei, tá? E aqui tá. 1 milhão aplicado em CDI, 2 milhões e meio. 1 milhão aplicado no imóvel há 10 anos atrás. Considerando o imóvel, valorização do imóvel, considerando o aluguel e considerando, aí eu fiz uma média do aluguel e considerando esse aluguel investindo na renda fixa. Todo o dinheiro que você pegou do aluguel, você investe no CDI. Deu 2.800. Uma carteira, essa carteira de 11% ao ano, que é pífio 11%, péssimo dos péssimos, 351. Fundos imobiliários, considerando somente a valorização e os proventos, tá? Aqui eu não considerei se eu vendi, não. Se eu tivesse colocado dinheiro lá no IFIX em 2012, já em um ano já teria oscilado para baixo ali, menos 12%. Puta que pariu, tem que ter estômago, né? Se não tiver estômago, nem entra também. Isso porque é fundo imobiliário, oscila pouco. Ações, nem brinca. E aí passou pelo Covid, né? Ó, 2020 caiu 10% no Covid. Porque durante o ano do Covid, ele caiu, mas ele voltou. Certo? E aí, quase 4 milhões fundo imobiliário.
E aqui eu peguei também um fundo imobiliário de exemplo para vocês entenderem, tá? Os dividendos que ele pagou em 2023, os dividendos que ele pagou em 2024, o último rendimento. Esse último rendimento, com relação à cotação base em setembro de 24, tá? Aqui não importa o tempo, aqui é atemporal. A gente pegou só para ter uma ideia, só para ter. Isso aqui também foi de quando eu fiz a palestra, eu não atualizei isso daqui, tá? Então, tá aqui, ó, data de pagamento, data base, cotação base. Então, ele pagou R$ 1,05 na cotação base de R$ 78, um rendimento de 1,33% líquido de imposto de renda. Este fundo, até então, pagou nos últimos 12 meses 16,28% livre de imposto de renda. Só que nos últimos 12 meses ele caiu 9,45%. Ele oscilou. Você não perdeu 9%. Se quando você comprou, ele caiu 9%, você foi lá e vendeu, aí você assumiu o prejuízo e botou no bolso. Só que se a gente considerar essa desvalorização mais o dividendo pago, não foi essa perda que você teve. Tá? Então, hoje as corretoras elas mostram o seu ganho já junto com os dividendos, é bem legal. Então, você consegue enxergar isso muito claramente. Tá? Isso aqui é só um exemplo. E aqui o portfólio do RSAT. Isso aqui não é indicação de compra, tá? Não estou indicando, é só um exemplo. É que o que, que ele tem lá? Os imóveis e terrenos que ele tem. Você está vendo que dentro de um fundo imobiliário, olha o quanto você tem de imóveis: 4, 8, 12, 13, 14 em um. E aí você consegue entrar na página do RI, Relacionamento com Investidores, da RSAC, por exemplo, entrar no fundo e ver quem são os inquilinos, como estão os contratos, quais os vencimentos desses contratos, se é contrato típico, se é contrato atípico, né? O contrato atípico é 10 anos, por exemplo, né? E se o inquilino sai, ele tem que pagar tudo, enfim, geralmente build-to-suit é assim, né? Se constrói, a empresa construiu para o inquilino da forma que ele quis, sobre medida, e aí o contrato é diferente também, né, amigão? E aí você consegue ver a vacância, os contratos, quem são os inquilinos, você consegue ver tudo, onde estão localizados imóveis, aqui já fala, mas, por exemplo, está localizado no estado de São Paulo, na rodovia Anhanguera, no distrito industrial X. Você consegue ver tudo nos fundos imobiliários. Olha lá, o patrimônio, os indexadores, o contrato está indexado, olha lá, o IPCA, os vencimentos de contratos, todos estão acima de 36. Então, ele tem imóveis residenciais, ele tem papéis, ele tem fundo de desenvolvimento, ele tem indefinido imóveis industriais e logísticos e imóveis residenciais. Então, os ativos financeiros, que são os papéis. Então, aqui também você consegue ver quais são os emissores. Beleza? Isso aqui, você tem essas informações na palma da sua mão. Só pesquisar. Renda fixa. Então, eu falei do rendimento dos fundos imobiliários, já aproveitei e mostrei sobre um fundo imobiliário. E aqui o rendimento, se você pegar um pré-fixado, 14% ao ano. Em 10 anos de 1 milhão. Né? Ah, mas ali está 1 milhão 140, tá? Mas eu parti de 2012 para 2013. E ele já rendeu 140 mil, porque 14% pré-fixado vai ser assim até o final. Então deu 4 milhões 222. Com as taxas de juros que nós temos hoje, nesse momento, com 1 milhão, você dobra o patrimônio em menos de 5 anos hoje. Muito mais do que isso. Resumo da aplicação de 1 milhão. No comparativo de 1 milhão. CDI eu teria 2.514. Lembrando que não considerei o CDI de 24 e nem o CDI de 25. Imóveis, 2.878, considerando os aluguéis reinvestidos numa renda fixa. A carteira diversificada, aquela carteira meia bomba lá, de 11%, 351. Fundos imobiliários, quase 4 milhões. E renda fixa pré-fixada, 14%, 4.226. Risco aqui é mínimo. Você tem o risco de mercado. O que é o risco de mercado? Risco de inflação, de taxa de juros. Você prefixou 14%, a inflação subiu, o juro subiu, você está ganhando 14%. O que é? 14% é muita coisa. Correu risco quem prefixou lá em 2021, quando a Selic estava 2%, ou quem colocou IPCA mais 3%. Aquilo ali foi... Enfim. Vamos lá. Opa, o que aconteceu aqui? Chegamos ao final da nossa apresentação. Aqui mostra, né, a carteira diversificada bem balanceada, está no meio ali dos ganhos. Os fundos imobiliários
4 milhões, mas nunca é certeza. Lembrando, se tratando de renda variável, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Renda fixa, se eu tenho 15% hoje, eu vou botar para 5 anos, eu vou ganhar 15%, eu sei que eu vou ganhar 15% nos próximos 5 anos, ao ano. Certo? Então é isso. CDI, a gente sabe que vai render o que o CDI oscilar, ele oscila de acordo com o cupom. O pré-fixado oscila também de acordo com o DI futuro, que é o juros de longo prazo do Brasil, negociado em bolsa, mas essa oscilação é só para marcação a mercado. Se você quiser saber sobre marcação a mercado, então vamos lá. Se você quiser saber mais sobre investimentos, entra lá. Vou deixar aqui, ó, 2 playlists para vocês assistirem sobre economia e sobre investimentos. E, por fim, a conclusão. Qual é a conclusão? Não existe o melhor investimento, porque é perfil de cada um. Tá? Você consegue ganhar dinheiro com imóveis, você consegue ganhar dinheiro sendo conservador, muito. Sendo arrojado, consegue também, mas consegue perder muito. É tudo baseado em perfil de investidor, em objetivos, depende do objetivo de cada um, na liquidez, na realidade econômica do investidor, o momento econômico mundial, para onde vai a economia, tudo depende. Não existe o melhor investimento. O imóvel é o melhor? Não, monta uma carteira. Eu tenho condições de ter imóvel, de ter renda fixa, de ter renda variável, de ter investimento no exterior. Perfeito. Essa é a melhor combinação. Diversificar. Se eu tenho imóvel, eu vou ter mais imóveis. Se eu vou ter fundo imobiliário, eu vou ter vários fundos imobiliários. Se eu vou ter ações, eu vou ter várias ações de segmentos diferenciados. Se eu vou ter renda fixa, eu vou ter renda fixa pré-fixado, IPCA+, pós-fixado, de vários emissores diferentes, de vários vencimentos diferentes. Então, é tudo diversificação. Não se monta uma carteira hoje como se montava 3 anos atrás. Então, também os aportes periódicos são importantes para você ir fazendo preço médio e para você ir diversificando, ajustando conforme a economia vai mudando, tá? Então, olha lá, não deixar todos os ovos numa cesta só. Quando a gente fala de investimentos, é isso que eu já acabei de falar de diversificação. Deve ter uma estratégia definida de curto, médio e longo prazo. Se você não sabe como fazer isso, tem um curso chamado Desvendando a Renda Fixa. Tá no link, tá na descrição desse vídeo. Entra lá, faz esse curso de renda fixa que você vai ficar craque, tá? E assista esses vídeos aí que eu deixei para vocês assistirem. E por fim, vocês podem também ter um assessor de investimento. Opa, assessor bom vai te assessorar em tudo. Eu, por exemplo, sou um assessor de investimento. Se quiser falar comigo, mande uma mensagem. Por fim, esse senhorzinho simpático, nada menos, nada mais que o maior investidor do mundo, Ele é dono da Berkshire Hathaway, que é uma empresa de investimentos americana. Ele é um bilionário, já foi o maior, o mais rico do mundo. Hoje ele está lá entre os 10. E ele deixa essa frase aqui, eu deixo essa frase que ele falou, que se fala. Se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Pessoal, entendam, de fato, a gente vai trabalhar de qualquer maneira, a gente não vai ficar. Quem não trabalha acaba adoecendo. Mas é como você trabalha. Você trabalha por prazer. Vai chegar um momento que você vai trabalhar por prazer, porque o dinheiro vai estar trabalhando para você e você vai fazer aquilo que você gosta. Então é isso aí, ó. Se você não encontrar o jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Ouça essas palavras, guarde elas no coração e vai aprender sobre investimentos. Antes de sair, compartilhe esse vídeo com quem faz sentido, com quem você acha que precisa ouvir, saber, assistir sobre essas informações que eu passei. Um grande abraço e fiquem com Deus.